Graça e paz, mais uma vez. Estamos juntos neste vídeo, mais uma vez, nesse momento de reflexão, para compartilharmos essa nossa mensagem de hoje, essa nossa pequena reflexão de hoje. E o título de hoje é As Duas Espadas. E esse texto está lá em Lucas 22, versículo 35 ao 38, que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua espada e compre uma. Venda a sua capa, e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi tomado ou contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está se cumprindo. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. Respondeu-lhes: basta. Meus queridos irmãos, as duas espadas. De forma sucinta, vamos meditar um pouquinho nesse texto aqui, nessa palavra. Tá? Versículo 35 é interessante que ele começa com a pergunta de Jesus: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, vos faltou alguma coisa? Então os discípulos responderam que não. Jesus se referia ao envio dos discípulos lá em Lucas, no capítulo 10, o versículo 4, quando Jesus disse a eles: vão, não levem bolsa, não levem alforje, não levem sandálias e tal. E assim aconteceu, e de fato a obra foi feita da forma como Jesus havia determinado. Meus amados irmãos, só que nesse tempo Jesus estava presente com eles. Jesus agora chama a atenção dos discípulos para algo muito novo que estava para acontecer. No versículo 36, Jesus diz: agora, porém. O que Jesus quer dizer? Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. O que Jesus está querendo dizer agora, meus queridos irmãos, para os discípulos? Jesus está querendo dizer que começou uma nova época, com situações inéditas para os discípulos, diante das quais os discípulos teriam que estar bem preparados e equipados, porque eram algo novo, completamente novo para eles. Jesus iria deixá-los, Jesus iria morrer na cruz, Jesus iria ser crucificado, os discípulos iriam ser dissipados, os discípulos precisariam agora de tempo para se reagruparem. Os discípulos precisariam de tempo para estabilizar o psicológico, que Jesus iria morrer na cruz, Jesus iria voltar ao seu trono de glória, nas regiões celestiais, no céu, e os discípulos ficariam. Então, era uma situação muito nova agora para os discípulos, que eles teriam que enfrentar agora sozinhos, sem a pessoa do mestre no meio deles, quando falo pessoalmente. Tá? Então, o versículo 37, Jesus diz assim: pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. É interessante como o Senhor Jesus trabalha. Jesus cuida do nosso psicológico. Jesus cuida do psicológico dos seus discípulos. Jesus nos ensina, nos faz lembrar do que está escrito, porque a palavra nos consola, a palavra enche o nosso coração de alegria.
Importa que se cumpra em mim o que está escrito. Jesus antecipa um preparo emocional dos seus discípulos para aquilo que estaria a acontecer há momentos na vida de Jesus e na vida dos discípulos. Agora vamos para o versículo 38. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu: basta, basta. Meus amados irmãos, Jesus não mandou os discípulos comprar espadas para lutarem com elas. Não, Jesus não mandou, né? Isso, Jesus não queria que os discípulos comprassem espadas realmente para que com elas lutassem. Tanto é que Jesus, quando diz basta, né, tinha 2 espadas, basta, isso Jesus já estava querendo dizer e já iria ensinar aos discípulos o que significavam essas 2 espadas, né? E, primeiro, é para demonstrar que a igreja tem que estar equipada com as armas espirituais. Olha só, oração, Bíblia, fidelidade, comunhão, unidade, reciprocidade. Essa é a primeira arma para os discípulos. Essa é a primeira arma da igreja. Sem ela é impossível servir o Senhor e enfrentar esse mundo, né, perdido em trevas. É impossível a igreja sem essas armas. É a arma espiritual da igreja. Tá? A igreja também precisa do suprimento material. Bolsa, alforje, sandálias. Jesus supria pessoalmente a necessidade dos discípulos naquela época. Tanto é que quando eles enviou, não deixou eles levarem nada disso. Agora Jesus estava indo, é uma nova situação, uma nova época, e Jesus diz: agora vocês precisam de bolsa. Agora vocês precisam do material também. As 2 espadas, o espiritual também, o suprimento material. Sem isso não dá para a igreja sobreviver, não dá para cumprir a grande comissão nesta terra. Os discípulos foram enviados a todas as nações, a todo mundo. A igreja está sendo enviada a todo mundo para fazer discípulos de todas as nações, e sem as armas espirituais e sem o suprimento material é impossível da igreja avançar nos 4 cantos da terra para fazer discípulos. Então, igreja, lembre-se, nós precisamos dessas 2 espadas constantemente, para que nós possamos cumprir a obra do Senhor aqui nesta terra. E os discípulos foram enviados a fazer discípulos no mundo inteiro. No mundo inteiro. E isso demanda, primeiro, arma espiritual e, segundo, suprimento material. Deus te abençoe, igreja. Não esqueçamos da nossa missão nesta terra, de fazer discípulos. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Deus querido, Deus amado, obrigado por esta reflexão, Senhor. Fale ao coração da tua igreja, do teu povo, como o Senhor ao meu falou. Obrigado, meu querido Deus, por nos ensinar e por cuidar de nós a cada dia, a cada instante, e encher o nosso coração, Pai querido, de disposição para fazer discípulos, para fazer a tua obra. Oro pela tua igreja, pela paz, ó Deus, sobre a igreja, pela bênção sobre a igreja. Oro pelo mundo, Senhor. Oro pelo nosso país, ó Deus. Oro, Pai querido, para que nós possamos te obedecer em todos os aspectos, ó Deus querido, exigentes nessa vida, Senhor. É minha oração que eu faço em nome de Jesus Cristo, nosso